Querida igreja, eu tenho uma alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Os pentecostais já chegaram. Queridos, permitam-me externar a minha gratidão ao bom Deus pela bênção desta oportunidade de estarmos reunidos em torno do nome bendito de Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Permitam-me louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Elinaldo, sua diretoria, pastores das demais cidades, líderes setoriais de jovens, a diretoria da UMADEP, na pessoa do querido Alisson, do Rodolfo, a toda a liderança da igreja, minha gratidão pela bênção de confiar a tribuna desta igreja no encerramento desta festa para uma prata da casa. Que Deus abençoe. Estou feliz porque meus olhos acusam a presença de pessoas que são caras para nós, de alguns pregadores que aqui estão. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Quantos amam a palavra esta noite? Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreve aos Colossenses. Faremos a leitura de alguns versos e por isso eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta. Essa briga aqui com o ventilador tá, né? Meu Deus, dá a vitória, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1. Eu quero utilizar-me de alguns versos desta carta para contextualizar a nossa reflexão dentro da proposta do evento Defensores do Evangelho de Cristo. Diz que está tendo culto, né, irmão? É sinal que estão descendo tudo cheio, né, irmão? Glória a Deus. Capítulo 1, versos 13 ao verso de número 20. E o capítulo de número 2, dos versos 8 ao verso de número 10. Quem achou, diga aleluia. Glória a Deus. Diz-nos a Escritura: Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Capítulo 2, versos 8 ao verso 10. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua. Permitam-me dar ênfase a partir do verso 8.
tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e recebestes a plenitude de Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Eu gostaria de convidar toda esta multidão para juntos repetirmos o verso 10, no 3, 1, 2, 3, e receber. Vale um glória a Deus, irmãos, esta noite. Queridos, nós estamos diante de uma das maiores exposições teológicas e apologéticas do Novo Testamento. Ao orar a Deus e pedir uma palavra para esta noite, cônscio do peso da temática proposta por vocês para esta festividade, e consciente de que todos nós estamos edificados, preparados, cheios, alimentados por mensagens bíblicas durante toda esta semana, eu quero nesta noite, com a graça de Deus, tentar fechar este congresso esta noite com uma mensagem apologética ao seu coração. Esta carta que Paulo escreve é a 7ª carta escrita pelo apóstolo Paulo, a 3ª carta ou epístola escrita dentro da prisão. De todas as 13 epístolas que Paulo escreveu, sem dúvida, a carta aos Colossenses, ou a carta que Paulo escreve à igreja de Colossos, é a carta de um teor apologético mais profundo de todos os seus escritos. O evento gira em torno da temática apologética, defendendo o Evangelho de Cristo, defensores do Evangelho de Cristo. E nós estamos diante de uma das maiores defesas da fé cristã, de uma das maiores apologias feitas pelo apóstolo Paulo à pessoa e à obra de Cristo. Quando eu olho para esta carta e para este tratado apologético, eu percebo a preocupação de um apóstolo em defender as bases da doutrina. A apologia ou a defesa da nossa fé é algo fundamental para a vida cristã. Nos dias atuais, me parece que com o crescimento da igreja, a igreja meio que se superficializa na doutrina e na expectação e análise das suas bases doutrinárias. É por isso que o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, a epístola aos Romanos, e na verdade não é à toa que a epístola de Paulo aos Romanos se localiza logo após o registro histórico do nascimento da igreja do Novo Testamento. Percebam que há uma sequência de 4 evangelhos, seguido por um registro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos, onde o texto relata-nos e trata-nos da edificação e do crescimento, do surgimento da igreja. Mas com o crescimento da igreja, com o passar do tempo, é normal que as bases pelas quais a igreja nasceu sejam esquecidas e colocadas de lado, como por exemplo a salvação ou a teologia soteriológica pela qual a igreja começa a caminhar nos seus primeiros dias. Esta base, com o passar do tempo e com o crescimento da igreja, fora deixado de lado. É por isso que a epístola aos Romanos é um resumo detalhado do que é ou do que seja a obra de salvação. A obra de salvação iniciada por Jesus durante a encarnação, crescimento
nascimento, ministério, sofrimento ou paixão, ressurreição e ascensão, após cumprir o seu ministério e enviar o Espírito Santo para continuar a obra, o ministério ou o mistério do Novo Testamento, que é a igreja. Deus, através do Espírito, se preocupa em aflorar, ratificar, reforçar no coração dos crentes dos primeiros séculos quais eram as bases de sua fé, quais eram as bases de sua doutrina, quais eram as bases que os guiavam pelos caminhos das perseguições, especialmente no quarto século, no auge da perseguição religiosa por parte dos romanos aos cristãos convertidos ao Senhor. Por isso que a carta e que o apóstolo Paulo, por exemplo, enfatiza a salvação. Foi dito durante este evento que a carta aos romanos é um resumo teológico do que é a salvação. Quer entender sobre salvação? Estuda Romanos. Durante muitos anos, teólogos se debruçaram nesta carta, e esta carta é de fundamental importância e está localizado exatamente após o registro histórico, porque o povo esqueceu por um momento, o povo esqueceu por alguns instantes quais eram as bases de sua fé, e Paulo escreve com este propósito de renovar a fé ou as bases da fé no coração da igreja. Por exemplo, é por isso que o apóstolo Paulo começa a sua saudação prefacial em Romanos, trazendo duas classes de pessoas e colocando-as no mesmo patamar, porque a igreja de Roma era composta por judeus convertidos e por gentios convertidos. É por isso que Paulo não pisou seus pés inicialmente lá, porque os judeus convertidos tinham raiva de Paulo, os gentios convertidos tinham uma espécie de temor, mas Paulo escreve dizendo: olha, todos pecaram, todos, judeus, gentios, prosélitos, toda a raça caiu diante de Deus porque escolheu o pecado. Todos pecaram e são dignos de misericórdia, são dignos de perdão. E no capítulo 1 e no verso 16, Paulo lança a base principal daquela carta, dizendo: olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. Eu vou repetir: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder. Não é poder dos homens, não é poder do sistema, não é poder natural, mas é poder de Deus. E este poder tem propósito, este poder tem objetivo. O evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu, mas gentil também, porque todos pecaram. E eu gosto do verso 17, eu me alegro quando leio este verso, porque Paulo diz assim: porque nele, no evangelho, porque nele, na escritura sagrada, se descobre a fé ou a justiça de Deus. Está aqui a fonte que emana toda a justiça, está aqui a fonte da nossa fé. Quando eu olho para a camisa de cada um de vocês, eu me deparo com um dos temas mais importantes para a igreja odierna, para uma igreja que dioturnamente está sendo solapada por sutilezas, por heresias e principalmente por um pseudo neopentecostalismo que está entrando nas nossas igrejas pouco a pouco, de forma sutil. Mas o evento está dizendo para mim: eu preciso aprender a defender as bases da minha fé, eu preciso aprender a defender aquilo que creio. Mas deixe-me lhe fazer uma pergunta nesta noite. Tem crente pentecostal me ouvindo aqui? Eu preciso lhe perguntar: para que eu defenda uma coisa, eu preciso no
mínimo conhecê-la. Para que eu defenda algo, eu preciso conhecer este algo. O problema de uma geração inteira de crentes, especialmente ditos neopentecostais, é porque querem defender uma fé na qual ainda não conhecem. Querem defender uma base ou um cristianismo ou um tipo de evangelho diferente do evangelho bíblico e do evangelho primitivo. Eu não posso defender o que não conheço. A primeira coisa para quem defende o evangelho que precisa saber: você tem que conhecer o evangelho, você tem que saber o que é evangelho. É triste ver uma geração de crentes que não conhece o evangelho, até fala do evangelho, até comenta no evangelho, até escreve hashtags no Instagram e no Facebook com frases de efeito. Mas evangelho não é frase de efeito para ganhar curtida no Instagram. Evangelho não está para mim para fazer com que eu ganhe seguidores. Evangelho é a essência de Deus para nós. Evangelho é a base de Deus para nós. Eu preciso conhecer o evangelho. Mão direita no teto da igreja, por favor. Levante a mão lá em cima. E ou melhor, e Aldo me dá mais retorno. Mão direita lá em cima e coloca no ombro de alguém que está perto de você e diga para ele: a melhor forma de defender o evangelho é conhecê-lo. Eu vou ver se tem pentecostal agora. E diga para ele, para quem está do teu lado: e a melhor forma de conhecer, ou de viver, ou de defender o evangelho é vivê-lo. Diga isso para duas pessoas. Eu não defendo o evangelho somente com discussões e com teorias. Eu defendo o evangelho na prática. Não adianta dizer que conhece. Não adianta querer viver um evangelho falso, superficial, de internet, de YouTube. É preciso conhecer a Bíblia. Eu já quero abrir uma aspas esta noite, porque sinto Deus deste altar. A geração que vai incendiar, a dita geração que vai incendiar a terra, não é a geração da internet, não é a geração das hashtags, não é a geração do Face. A geração que incendeia o evangelho ou a terra é a geração que ainda ama a Bíblia, que ainda gosta de Bíblia. Segura aí, me ajuda, Al. Olha para mim, o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas, e há quem subdivide as cartas escritas por Paulo em 4 categorias. A primeira categoria, a chamada categoria escatológica, Paulo escreve a primeira e a segunda carta à igreja de Tessalônica. A segunda categoria, e a qual trabalhamos esta noite, é a categoria soteriológica. Paulo escreveu, por exemplo, a epístola aos Romanos, a primeira e a segunda epístola aos Coríntios e a epístola aos Gálatas. Há uma outra terceira categoria de epístolas paulinas, chamadas de epístolas pastorais. A primeira, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Estas cartas são conhecidas como cartas pastorais. Mas há uma última subcategoria de cartas conhecidas como cartas da prisão. Por exemplo, as cartas que Paulo escreve à igreja de Éfeso, à igreja de Filipos, a Filemão, e esta carta que estamos estudando esta noite neste encerramento de festa, porque eu creio que a geração que defende o evangelho gosta de Bíblia, prefere Bíblia do que pipoca com guaraná, eu não é? Prefere Bíblia do que qualquer outra coisa. E quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava dando uma lição para aquela igreja de como se defende a fé. E eu já disse e volto a repetir nesta noite que a melhor forma de defender a fé é conhecendo as bases da fé. A melhor forma de defender o evangelho é conhecer o evangelho e sobretudo viver o evangelho. Falar de é diferente de viver em. Eu vou repetir: falar de é diferente de viver no evangelho. E a proposta de Paulo era essa: vivam no evangelho e não somente falem do evangelho. Percebam, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 13 desta carta, Paulo começa a fazer uma defesa profunda acerca da pessoa do Senhor, acerca das
das obras de Cristo, de sua divindade, de sua deidade. Paulo utiliza ou faz alusão dos atributos incomunicáveis de Deus, ou dos atributos incomunicáveis de Cristo. Mas observem algumas verdades nesta noite. Olhe para cá e já já você vai dar glória a Deus comigo por aquilo que Deus vai ministrar ao nosso coração. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo não estava escrevendo para uma grande igreja como a igreja de Corinto. Paulo não estava tratando de problemas somente de ordem moral, como em Corinto ele trata, de ordem teológica e soteriológica, como ele trata para a igreja de Roma, por exemplo, para a igreja da Galácia, para a igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve esta carta, Paulo estava escrevendo para uma pequena igreja, para uma igreja que começou de uma forma simples, de uma forma pequena. Aliás, Paulo ainda não tinha ido a Colossos, porque esta cidade ou esta igreja não fora edificada e fundada por ele. Provavelmente há quem acredite que Colossenses nasceu a partir do ministério missionário de Paulo quando pregou em Éfeso. Epáfras, um dos líderes desta igreja, provavelmente se converte com a pregação genuína do evangelho do apóstolo Paulo. E aliás, por onde Paulo passava pregando um evangelho genuíno, os frutos eram genuínos, porque evangelho genuíno, colheita genuína, gera frutos genuínos. Colheitas falsas, plantio falso, geram frutos falsos. Eu vou dizer só um exemplo da fé que Paulo professava. A fé de Paulo era tão fidedigna à escritura que gerou Timóteo, um dos maiores pastores de sua época. E me permita abrir parênteses e fazer uma pergunta esta noite. Coloque a mão no ombro do vizinho e pergunte para ele que tipo de fruto a sua fé está gerando. A fé de Paulo gerou Timóteo, e Deus está procurando crentes que queiram uma fé fidedigna, uma fé bíblica, para levantar mais Timóteos nesta geração, gente que queira viver o evangelho. Olhe para cá, Paulo estava escrevendo para a igreja que começava a dar os seus primeiros passos. Não pisca nem o olho, olha para mim e ouça o que eu tenho a lhe dizer nesta noite. Colossenses era uma igreja viva, era uma igreja pujante, apesar de pequena no seu início, mas ela começa a crescer e apresentar frutos dignos de arrependimento. Quando lemos o capítulo 1, verso 4 desta carta, você observa que Paulo faz menção de 3 características desta igreja. Não fecha a Bíblia, olhe para a Bíblia, capítulo 1, verso 4 de Colossenses. Olha o que é que Paulo diz para esta igreja. Colossenses tinha uma fé invejável, uma fé digna de nota. E percebam que Paulo, o apóstolo, faz menção de 3 das características daquela igreja. A primeira característica que Paulo faz menção é em relação à fé centrada em Cristo daquela igreja. Os colossenses tinham uma fé centralizada na pessoa de Cristo. Se tivesse pregador famoso, os crentes estavam no culto. Se não tivesse, eles vinham do mesmo jeito, que não importava o pregador, era Cristo que falava à igreja. A fé era centrada em Cristo, equilibrada em Cristo. Cristo era o centro do culto, Cristo era o centro da adoração, Cristo era o centro dos hinos, Cristo era o centro do louvor, Cristo era o centro da adoração da igreja, Cristo era o centro da mensagem dos pregadores, Cristo era o centro da composição dos compositores, Cristo era o centro daquela igreja. Independente do que acontecesse, eles estavam firmados porque Cristo estava lá. A segunda característica daquela igreja está no verso de número 4. Olha o que é que Paulo diz. Paulo exalta o amor, a caridade para com os santos daquela igreja. Era uma igreja caridosa, era uma igreja amorosa, era uma igreja misericordiosa. Não tinha muita hipocrisia no amor. O amor não era da boca para fora, era amor na prática. Quem caía era levantado pela misericordiosa mão dos crentes colossenses. Quem pecava era
perdoado pela palavra, visto que o amor no coração dos crentes era algo extraordinário. Agora olha a terceira característica daquela igreja. Paulo enaltece a fé, o amor, e Paulo enaltece a esperança no arrebatamento da igreja. Os crentes esperavam Jesus voltar no mesmo dia. Eu tenho para mim, como pregador do evangelho, que se fosse agendado para pregar em algum congresso lá em Colossos, eu tinha que pregar sobre o arrebatamento, porque triunfalismo não tirava a glória de Deus do meio do povo, porque mensagem antropológica não tirava a glória a Deus no meio do povo. O que arrancava aleluia e glória a Deus era arrebatamento da igreja, era a santidade. A mensagem que predominava no púlpito daquela igreja era a mensagem sobre a esperança dos crentes, sobre a esperança da igreja, sobre a esperança do retorno e do aparecimento do Senhor Jesus Cristo. É o que Jesus disse a Mateus capítulo 24, versos 36 ao 42. Era essa mensagem que os pregadores pregavam, era essa mensagem que a igreja cultivava, a mensagem do arrebatamento da igreja, de uma esperança viva, a esperança que Paulo, escrevendo a Tito 2,11, disse: uma bem-aventurada esperança. Hebreus 10:23, retenham firmes a confissão da vossa esperança, porque quem prometeu é fiel para cumprir. A mensagem que os crentes de Colossos gostavam de ouvir era sobre a esperança ou o arrebatamento da igreja. Era Mateus 24, 36 ao 42. Daquele dia e hora ninguém sabe, pois somente o Pai, unicamente o Pai que está nos céus. Porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamentos, até que Noé entrou na arca, mas ninguém percebeu. Eu vou repetir: até que Noé entrou na arca, primeiro sinal, mas ninguém percebeu, até que veio o dilúvio e levou a todos. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, um será levado e outro será deixado. Estando duas no moinho moendo, uma será levada e a outra será deixada. E a mensagem principal é esta: vigiai, vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Era esta a mensagem daquela igreja. A mensagem, por exemplo, de Paulo a Tessalônica 4, 16 a 18. Olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu como alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram ressuscitarão, os que estão vivos serão transformados, e nos encontraremos no Senhor nos ares. É a mensagem de Lucas 21, 28. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, olhai para cima, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. É a mensagem de 2 Pedro 3:9. Olha, nós estamos aguardando a promessa, porque quem nos prometeu é fiel, ele não se arrepende da promessa do arrebatamento. Eu penso que a palavra dos varões, falando ao coração dos discípulos em Atos capítulo 1, versos 10 e 11, ainda estava altissonante no ouvido dos crentes daquela igreja. Os varões disseram: olha, do mesmo jeito que vocês estão vendo Jesus subir, espera, não sai, não abandona a fé, não nega Cristo, não desiste. Por quê? Porque do mesmo jeito que você viu subir, você vai ver descer. Pega na mão de um crente, levante a mão dele lá em cima. Eu estou sentindo Deus essa noite. E diz no ouvido dele e no ouvido dela: do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. E pode ser hoje. E pode ser hoje. Deixa eu ouvir o grito de glória. Deixa eu ouvir o grito de glória de quem defende o evangelho. Quem defende o evangelho se alegra com mensagem de arrebatamento. Quem defende o evangelho se alegra com mensagem bíblica. Quem defende o evangelho se alegra com o retorno do Messias.
Era esta a esperança daqueles crentes, era esta a pregação daquela igreja. Agora olha para cá, tudo que é bom tende a não ficar tão bom assim. Olha para mim, cadê o teclado para amenizar o que eu vou dizer aqui? Escuta uma coisa, a igreja que cresceu, a igreja que atingiu patamares grandiosos, começou a produzir mestres, doutores, pregadores, e doutrinas começaram a entrar no seio da igreja. Por exemplo, por ser uma mescla de gentios convertidos e de judeus convertidos, doutrinas de raiz gnóstica começaram a entrar na igreja. Vocês estão aprendendo sobre defender a fé, então vamos aprender. Um gnosticismo sincrético começou a solapar a igreja. Uma mistura de gnosticismo sincrético com misticismo e com legalismos judaizantes, por exemplo, começaram a descentralizar. Olha para mim, o que eu tenho para te dizer é sério. A igreja que tinha uma fé centrada em Cristo, o centro era, está fraco, o centro era mais forte que é encerramento de congresso. Depois tem o Bauru, depois tem a Coca-Cola não, o suco, né, irmão? Depois tem a pizza, mas agora a igreja que tinha uma fé centrada em começou a padecer. Escuta isso. Eu senti um peso nesta palavra estudando para pregar aqui hoje. Ia tudo bem, Cristo na mensagem, Cristo no louvor, Cristo na adoração. Não tinha sabor de mel, né, irmão? Era Cristo. Não tinha hino de vingança, era Cristo. Não era o homem no centro, era Cristo no centro. Até que mestres começaram a ensinar, por exemplo, 3 doutrinas ou 3 filosofias. A filosofia que dizia, por exemplo, que Cristo era semideus. Nem Deus 100%, nem homem 100%, mas um semideus que ocupava um espaço entre Deus e o homem, entre a criação e o Criador. Uma outra doutrina era o legalismo. Afirmavam que Cristo não era suficiente para salvar, e que a salvação era preciso ser complementada com o cumprimento de ritos da lei. Ou seja, queriam colocar nas costas dos outros o que ele não podia carregar. Está falando, irmão? Vou repetir. O problema daquela igreja foi porque começaram a crer e a pregarem um tipo de legalismo miserável, que eu quero que você faça aquilo que eu não consigo fazer, eu quero que você viva aquilo que eu não consigo viver, eu quero que você carregue uma cruz tão pesada que eu não consigo carregar. Isto é legalismo. E diziam que Cristo não era suficiente para salvar, e que eles precisavam de uma espécie de complemento da lei. Se a lei não complementasse, o fato de crer não era suficiente. Uma terceira doutrina perniciosa era a doutrina pagã, mística. Começaram a adorar anjos. Diga, fala Deus. Vai falar. Começaram a colocar anjos e demônios em pé de igualdade com Cristo. Cuidado. Tenha medo de Satanás, tenha medo dos demônios, tem que respeitá-los. A melhor forma de respeitar a Satanás é lutando contra ele, vivendo um evangelho de verdade. Essa é a forma. Olha para cá. Estas doutrinas começaram a solapar a fé, descentralizar a fé. Eu vou repetir mais uma vez esta expressão: descentralizar. O que o diabo queria, pastores, não era tirar a fé, é diferente. O que Satanás queria era de descentralizar, de reformar,
de moldar a fé genuína, de agregar outros valores extras bíblicos à fé, de começar a agregar a fé com coisas humanas, com coisas supersticiosas e místicas, para promover salvação, para dar uma sensação de bem-estar e de alívio e de plenitude espiritual. E aquele povo começa a ser levado. E quando eu ligo a TV, eu vejo a mesma coisa hoje. Me parece que o diagnóstico é o mesmo. Me parece que o problema mudou só de roupa e mudou de época. Os dias em que vivemos são dias perigosos e trabalhosos para a igreja cristã, que vive um evangelho verdadeiro. Estão querendo reformar a nossa fé, estão querendo moldar a nossa fé. A proposta do diabo era a mesma: deixa a fé aí, mas vamos maquiar. Olha aqui para mim, Satanás não quer tirar você da igreja. A estratégia mudou. Faz um diagnóstico no Brasil. O diabo não quer tirar os crentes somente da igreja. Vai para o culto, mas deixa a mente em casa. Vai para o congresso, para o Ejocamp, mas deixa o coração em casa. Fica no culto pensando na menina que fez a proposta para ficar contigo depois do culto. Fica no culto, mas pensando, esperando dar 9 horas para ir para casa, para poder assistir o Netflix. Vai para o culto, mas fica fazendo 30 selfies. Diga, fala a Deus. Está na igreja, mas o coração não está. Deus usou Isaías para dizer para o povo: vocês me adoram de lábios, mas o coração está distante de mim. O culto é você todinho aqui. Eu não sei como tem gente que consegue um culto de 2 horas fazer 35, 45 selfies. É selfie para cá, selfie para lá. E Jesus está onde no culto? E o centro do culto está onde? E a adoração está onde? A proposta é a mesma, crente. Abre o olho, não deixa nada desviar a tua fé. O diabo não queria tirar a fé, ele queria descentralizar a fé, tirar o peso da cruz, tirar o peso do evangelho vivido por eles. Vai para a igreja, mas deixa o coração em casa. Mas escuta uma coisa: nós não vamos dar boquinha para Satanás aqui. Eu profetizo que esta geração que me ouve será uma geração cheia do Espírito Santo. Esse glória a Deus pode melhorar, eu vou repetir. Eu profetizo que a geração de jovens que me ouve no encerramento deste congresso, dos pregadores que aqui estão, das moças e dos rapazes que aqui estão, será a geração que não vai perder a Bíblia de vista, que não vai perder Cristo de vista. Pode faltar o artista, só não pode faltar Cristo. Pode faltar o pregador famoso, só não pode faltar Cristo. Pode faltar o cantor famoso, só não pode faltar Cristo. Pode faltar o que for, mas culto sem Cristo não é culto, é reunião. Avivamento sem Cristo não é avivamento, é movimento. Tem que ter Cristo. Levante a mão direita para cima e diga: o centro é Cristo. O diabo não gosta desta mensagem, mas nós vamos dizer: o centro é Cristo. Levante as 2 mãos, por favor, levante, se você é pentecostal como eu, e diga bem forte para o inferno tremer: o centro aqui é Cristo. O centro aqui é Cristo. O centro é Cristo. A proposta era clara: modifica a fé, muda o nível de compromisso. Olha para mim. Muda o nível de relacionamento. Não precisa orar tanto, não precisa ler tanto a Bíblia, não precisa jejuar tanto. Vir para o culto e voltar serve, mas não serve. Só para a gente aqui, só para nós. Tudo que Satanás quer é que você viva uma vida com águas nos arteiros. Vou falar para eles agora. Parece que são mais pentecostais do que esses? Ou não?
Vamos ver. Tudo que o diabo quer é que você não se aprofunde no rio da graça. Fique só com água no tornozelo. Venha para o congresso, água no tornozelo. Venha para a doutrina, água no tornozelo. Não lembra do que o pastor prega. Fica comparando a doutrina do pastor com a doutrina de pastor de YouTube. Está cheio de crente sendo discipulado por pregador de YouTube, tirando mensagem de contexto. Quer ser discipulado? Vai para o culto na tua igreja de doutrina. Sai da internet! Aí está assim, de calvinista a cessacionista, que eram batizados com o Espírito Santo, são, né? Porque ninguém deixa de ser. E agora mudaram, né? Blasfemam da própria experiência que tiveram. Vou falar. Eu quero mandar uma mensagem para esses camaradas cessacionistas. Me explica Atos dos Apóstolos 2:39. Me explica. E interpreta para mim aí. Faz a exegese. Pedro disse assim: porque esta promessa, a promessa do batismo, a promessa do Espírito, não diz respeito somente a mim, a vocês, diz respeito a nós, a vós e a todos. E a todos. Labacaias. Vou falar para vocês agora. Tudo o que o diabo quer é manter água nos tornozelos. Mas nesta noite, neste encerramento de congresso, gente vai começar a caminhar por este rio aqui. Te prepara. Não, feche os olhos, por favor, feche os olhos. Enquanto você estiver distante desta fonte, o nível de água está raso, mas pela fé você vai andar por entre as águas desta fonte. Quanto mais perto dela você estiver, mais profundo você vai chegar. E te prepara que 2020 é um ano de profundidade espiritual para essa geração. Tudo que o Satanás quer é manter esta geração superficializada, enclausurada em argumentos vazios acerca de doutrinas nas quais eles não conhecem. Mas nesta noite o Espírito de Deus nos chama a responsabilidade. Vai aumentar o nível das águas. Vai aumentar o nível das águas. O que é água? É Bíblia. Vai aumentar o nível de palavra. Vai diminuir o louvor e aumentar espaço para pregação. Não, levante as duas mãos, por favor, levante. Eu tenho um compromisso com Deus e preciso dizer isso aqui esta noite. O tempo de encher programação de cantoria é 3h30 para culto e 10 minutos para pregação. Eu profetizo que a partir deste congresso o nível das águas vai aumentar. Vai ter mais tempo para pregação. Eu prego em algumas igrejas por aí, e uma vez eu preguei, o pastor disse assim: prega aí 10 minutos. Eu falei: não prego, pregue o Senhor. O nível vai subir. E te prepara que dentro deste rio Deus vai levantar pregadores, profetas, pastores. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. Nós não podemos deixar Satanás descentralizar a fé que pregamos. Pastores, obreiros, líderes. Não deixa as modas. A gente gosta de moda, não é? Tudo é moda. Eu estava pregando num estado no Sudeste. E recebi um convite para pregar numa igreja. E o pastor disse assim: minha igreja agora entrou na moda. Eu falei: qual? Black Church. Desculpa se eu errei a pronúncia, tá? Eu falei: que negócio é esse, pastor, de Black Church? Church, ele lá. Church, é. Você sabe que é igreja, né, irmão? Você sabe. Igreja negra. A parede enegrecida, as luzes, meia luz. E eu perguntei: por que isso? E o pastor disse:
é para atrair a atenção e para emocionar mais o público. Eu disse, eu sou de um tempo que o martelo que esmiuça a penha era isso aqui. Seja um crente fora de moda. A sua forma é diferente da forma lá de fora. A gente não cabe nela. A gente não cabe nela. Paulo estava dizendo: Epáfras, diga ao povo que para de adorar anjo. Diga ao povo que para de acreditar nessa lenda de que demônio pode igual a Cristo. Diga ao povo que mande esses bestas pararem de ter medo de atravessar debaixo de escada, de ter medo de vela preta, de ter medo do nome na boca do sapo. Para com isso, porque Cristo é maior do que os demônios. Cristo é maior. Olha o que é que Paulo disse: Epáfras, escreva para a igreja e diga para aqueles que acham que Cristo não é suficiente. Eu vou falar e você vai dar glória a Deus com o que eu vou dizer, porque é Bíblia. Quem gosta de Bíblia glorifica quando a Bíblia é pregada. Então olhe, diga para aqueles que acham que os demônios têm poder, que as trevas têm poder. Diga para eles, escreva o capítulo 1 e o verso 13. O que é, Paulo? Diga para ele que Cristo, 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 eu vou falar, tu dando glória ou não? Cristo, que o nome gostoso, que Cristo nos tirou do poder das trevas. Achou pouco? Achou pouco? Diga mais, Epáfras, para essa cambada de teólogo besta que acha que Cristo não tem poder. Diga que Ele nos tirou da potestade das trevas e de quebra nos transportou, nos transportou, nos transportou, nos transportou, Deixa eu abrir um parêntese para tu dar um glória a Deus bem alto aqui. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Primeira verdade, Paulo está falando da suficiência de Cristo na salvação. E está dizendo que Cristo, que quem? Ah, você entendeu? Que Cristo, somente Cristo, solos Cristos, foi capaz de fazer 4 atos, 4 cenas no palco da humanidade. A primeira, Ele nos tirou. Ele pegou a espada que estava na nossa cabeça, dizendo assim: Damião vai morrer porque ele pecou. Ele vai morrer porque ele pecou. Foi Cristo que pegou a espada e disse: tira a espada da cabeça, porque eu estou tirando das trevas. E alguém disse assim: mas vai levar para onde? Olha para cá. A ideia de Paulo aqui, para quem gosta de exegese, a ideia de Paulo aqui em falar transportar, em utilizar a expressão transportar, o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: olha, ele tirou das trevas e transportou. Porque alguém dizia assim: o conceito de transporte só era utilizado quando um exército conquistava o outro e transportava os derrotados. Aí Paulo diz assim: Cristo foi diferente. Cristo não transportou derrotado coisa nenhuma. Ele transportou vitoriosos, vencedores. Diga para eles que acham que Cristo não é suficiente na criação e de que há algum ser na criação superior a Cristo. Diga para eles que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, que Cristo é primogênito de toda a criação. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Cristo não é primogênito porque foi o primeiro nascido, mas porque dos nascidos foi o mais importante. Eu vou repetir: Cristo não é primogênito porque foi o primeiro dos nascidos, mas porque dos nascidos foi o mais importante, para que em tudo tenha preeminência. Cristo é o mais importante da criação. Sabe por quê? Por 3 argumentos. Ele é superior na criação. Em primeiro lugar, pelos seus atributos. Atributos que são incomunicáveis, como por exemplo, o atributo da independência
onisciência. Olha para cá, e um pouco de teologia não faz mal para ninguém. Deus criou todas as coisas, mas não depende da criação para nada. O atributo da imutabilidade. Deus é imutável nos seus desígnios, nas suas promessas e nos seus decretos, e faz tudo o que quer e o que lhe apraz. O atributo da onisciência. Ele prescruta e conhece, penetra todas as coisas e sonda todos os pensamentos. O atributo da onipotência. Ele pode tudo e faz tudo o que quer. Ele pode tudo e faz tudo o que quer. O atributo da onipresença, esse eu gosto. Olha aqui para mim. O único ser no universo. Eu vou reduzir para a segunda aqui, senão eu não consigo pregar. Olha aqui para mim. O único ser do universo. O pastor Linaldo é um dos pastores mais amados no Brasil. Mas agora ele está aqui. Quando acabar o culto, se você quiser falar com o pastor Linaldo, vá na casa dele. Não hoje, porque ele está cansado. Você não vai achar o pastor Linaldo aqui, porque ele está... Deus é o único ser no universo que sai daqui para lá sem deixar aqui vazio. Vou repetir para os pentecostais, para os teólogos pentecostais da glória a Deus. Deus é o único ser do universo que sai de um lugar para o outro sem deixar nenhum dos dois vazios. Ele é onipresente. E Ele não está aqui de forma potencial, como afirmam alguns teólogos de uma teologia dita liberal. Ele está aqui em essência. É Pai, é Filho, é Espírito Santo, completamente aqui para ouvir a tua adoração. Ele é supremo na criação, e eu estou caminhando para o fim. Por 3 argumentos. Pelo argumento pré-existente ou eterno. Pelo argumento da onipotência. E pelo argumento causalístico. 3. Porque eu tenho que falar assim, né, irmão? Porque Esdras aumentou muito o nível aqui, né, irmão? Ficou difícil. Olha aqui para mim. Quando Paulo está dizendo, diga para os colossenses que Cristo é maior do que toda a criação, é porque antes que todas as coisas existissem, Ele já era. Em segundo lugar, porque todas as coisas existiram pelo poder de sua palavra. Em terceiro lugar, todas as coisas existiram para o louvor da sua glória. Lembra, olha aqui para mim, lembra do que Paulo, escrevendo aos Romanos na sua doxologia, Romanos 11:36, Paulo cantou, não sei se ele entoado como eu, né, irmão? Mas ele cantou, e sabe qual era o hino que Paulo cantava? Porque dele, por ele. Vai, irmão, para eu não passar vergonha, vá. Segure aí. Esse era o hino, bonito, né? Se eu cantar, você chora, mas não vou cantar não. Olha aqui. O que é que Paulo está dizendo? Está cantando? Não. Paulo estava dando um tapa na teologia platônica e grega, que diziam que para tudo existir, para as coisas existirem, precisavam de 3 causas. Causa inicial, plano, projeto. Causa instrumental, poder. Causa final, propósito. Paulo disse, pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristo é a causa inicial. Ele planejou todas as coisas porque dele. Cristo é a causa instrumental. Todas as coisas foram criadas pelo poder de sua palavra, pelo poder de sua glória. Cristo é a causa final, porque dele, por ele e para ele são todas. Em terceiro lugar, olha aqui para mim. Primeiro, Ele é suficiente para salvar. Segundo, Ele é suficiente na criação. E terceiro, Ele é suficiente aqui. Ele é suficiente na igreja. Parece fora de moda o que eu vou dizer, mas não é não.
Só precisamos de uma coisa para sairmos cheios daqui esta noite. Quem defende o verdadeiro evangelho não precisa de copo com água, só precisa de Cristo. Tá filmando, irmão? Dá um close. Quem defende o verdadeiro evangelho não precisa de trevo de 4 folhas, só precisa de Cristo. Quem defende o evangelho não precisa pagar R$1000 na fogueira santa, só precisa de Cristo. Quem defende o evangelho não precisa comprar lenço ungido, só precisa de Cristo. Tomar água do tanque de Betesda, só precisa de Cristo. Nós não precisamos desses arrumadinhos espirituais. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Só quem crê que Cristo é suficiente fica de pé, dando glória. Olha para cá. 5 minutos e eu devolvo o microfone. Eu disse que Cristo é suficiente. Não sai agora. Segure na mão de alguém, vocês que estão na nave, por favor. Nós não precisamos de arrumado aqui, só precisamos de Cristo. O evangelho que pregamos não precisa de ajeitadinho, de arrumadinho, de puxadinho. Não, precisamos de Cristo. E mais nada, Ele é suficiente na igreja para manter os nossos cultos. E essa geração que me ouve de jovens não quer saber se tem ringue de UFC aqui na igreja. Vem assim mesmo, porque Cristo está aqui. Não quer saber se tem um teatro para fazer. Cristo está no culto e isto nos basta. Cristo será o tema principal das nossas mensagens na igreja da última hora. Cristo será o hino principal que haveremos de cantar todas as vezes que pegarmos este microfone. Cristo será a palavra mais citada nas nossas orações. A partir de hoje, pregador, por que o senhor está dizendo isso? Porque Deus irá derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e quem é cheio do Espírito não fala de outra coisa a não ser de Cristo. Eu quero chamar aqueles que querem uma experiência extraordinária com Deus aqui na frente. Teu ministério pode decolar este ano. Sai do teu lugar e vem para cá. Eu quero jovens aqui, de preferência não são batizados com o Espírito Santo. Vem. Vamos calar a boca de sensacionista aqui hoje. Vem. Sai do teu lugar. Escute aqui, grande conjunto. Não canta outra coisa, canta Cristo. Regente, não bota outra letra no hino, bota Cristo. Pregadores, e eu estou vendo pregadores aqui que pregavam até melhor do que eu esta noite, mas estão me ouvindo, e louva a Deus pela humildade deles. Não foge dessa mensagem, pastor, mas Cristo não dá ibope. Pouco me importa com ibope. Eu não fui chamado para levar seguidores a mim no meu Instagram. Eu fui chamado para levar seguidores a Cristo. O negócio está tão sério que estão até comprando seguidor agora para aumentar o número de seguidores, para ficarem famosos, e os famosos influencers. Você sabe o que é que vai ajudar você a influenciar uma geração? A unção do Espírito que Deus haverá de derramar. Olha aqui para mim, eu termino agora. Tem mais para vir. E se tiver alguém não evangélico, sai do teu lugar em nome de Jesus. Olhe se tem alguma pessoa que não é crente perto de você. Olhe. Chegue mais perto de mim, meu filho, não muro não, venha. Apresente Cristo a essa pessoa. Cristo, diga para ela que Cristo a aceita do jeito que ela é. Não somos nós quem aceitamos, é Ele que nos aceita. Então diga isso para ela. Traga alguém em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Eu quero que você guarde esta mensagem e leve para casa, no coração. Não deixa nada tirar Jesus do centro. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse assim, olhe para cá. Transformai-vos. Está vindo alguém para Jesus ali? Tá vindo. Tá vindo mais uma ali, Tá vindo mais uma ali. Tá vindo, cadê o terceiro? Tá vindo o terceiro também. Tá vindo o terceiro também. Abre aqui,
Abre aqui. Traz para cá, vai trazendo, vai trazendo. Cadê o GA, meu filho? Não sei o que do sacrifício. Esse aí. Gostou da letra? Eu sou terrível para cantar, irmão. Só Jesus. Aonde está a quarta? Vem. Vem. Cristo é suficiente. Está vindo, está vindo, está vindo. Cristo é suficiente para salvar. Tu provês o fogo. É esse aí, né? Escuta aqui, irmão. Cadê a mídia? Ah, tá aqui. Escute aqui, ó. Olha o que é que Paulo disse aos romanos, ó. Ei, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, transformai-vos, apresenteis. Diga comigo, apresentar. Está fraco, diga apresentar. Você sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está utilizando um conceito de tirar a capa. Em outras palavras, num pentecostalês bem curto e grosso, tira a capa, tira a máscara, porque o evangelho desnunda as nossas máscaras, quebra as nossas máscaras, tira a nossa casca. A máscara engana o pastor, a máscara engana o pregador, mas a máscara não engana aquele que te criou. Há uma unção de Deus que paira sobre este ambiente. Te prepara, porque Deus vai começar a batizar crentes com o Espírito Santo. Chegou o tempo da nossa doutrina pentecostal ser ratificada, ser enfatizada, um sopro do Espírito sobre nós, sobre essa geração que defende um evangelho bíblico e genuíno. Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? Só pentecostal olha para mim agora. Ó, vou ficar aqui. Ó, apresentem-se a Deus. Ou seja, se coloque. E quem não der glória a Deus com isso aqui, irmão, está perdoado. Precisa. Mas se quiser, fique à vontade. Olha o que é que Paulo está dizendo. Se coloque perto do lugar aonde o fogo pega. Eu vou melhorar para você entender. É o que Paulo está dizendo. Fique próximo do altar. Fique pertinho do altar. Pegue na mão do vizinho e diga isso para ele. Fica perto do altar, crente. Seja pentecostal. Eu já fui teólogo aqui, um bocado de coisa. Agora você é pentecostal somente. Diga isso para ele. Fica pertinho do altar, porque é no altar que, quando o fogo desce, o primeiro lugar aonde pega é no altar. Pregador que não fica perto do altar não tem mensagem para pregar. Crente que não fica perto do altar não tem o que defender, mas fica perto do altar, porque o fogo desce lá. Escuta aqui, Paulo está dizendo: coloque-se diante de Deus. E essa é para o fez. Ó, ninguém que não é trabalhado profundamente por Deus poderá trabalhar especificamente e eficazmente para Ele. Eu vou repetir: ninguém que não é trabalhado profundamente por Deus poderá trabalhar eficazmente para Ele. Antes de Deus te usar, Ele te quebra. Antes de Deus te usar, Ele te transforma. Antes de Deus te usar, Ele te enche. E Paulo está dizendo: apresente-se. Olha aqui para mim. Quando Paulo escreveu isso, Eduardo, Paulo estava lembrando do rito sacrificial do Antigo Testamento, Rafael. E Paulo está dizendo assim: do mesmo jeito que o sacerdote tinha uma dedicação exclusiva todos os dias, vocês precisam se dedicar completamente, unicamente e exclusivamente a Deus.
Esse negócio de ser crente aqui, lá fora, desviar, está fora de moda no céu. Falar língua estranha aqui, querer agarrar outras línguas lá fora também está fora de moda aqui. Paulo está dizendo: seja crente durante o culto, depois do culto, depois do congresso, na segunda, na quarta, na quinta, na sexta. Apresente-se. Sabe por quê? Me mostra qual foi o sacerdote que tirou férias. Cadê o teólogo aí? Qual foi o sacerdote que tirava férias? Recesso. Todo dia. Diga comigo, todo dia. Tá fraco, todo dia. De manhãzinha cedo, o sacerdote pegava uma vassourinha, varria a cinza do altar, trocava de roupa, levava a cinza para fora, colocava do lado do altar, tirava a roupa, botava uma roupa nova, voltava para o altar, pegava o bezerro ou o animal, imolava ele, espargia o sangue por toda a superfície do altar. Não podia ficar nada sem ter sido banhado pelo sangue. Todo o altar tinha que estar vermelho pelo sangue do animal que estava sendo imolado. O sacerdote trocava de roupa, acendia o fogo pegava, consumia o holocausto, o fogo pegava, consumia o holocausto, o fogo pegava, consumia o holocausto. Depois que consumia, olhe para cá, o que sobrava ele consumia. Vou repetir: o que sobrava do altar, ele consumia. Diga para o vizinho para ver se ele arrisca um glória a Deus em dó maior. Em dó, mas só serve se for em dó maior. Diga para o vizinho: que não serve para o altar, não serve para você. Sexo antes do casamento não serve para o altar, não serve para você. Paulo disse assim: depois de se apresentarem a Deus, porque só quem se apresenta a Deus adquire o padrão de Deus. Quem se apresenta ao que é santo adquire o padrão do que é santo. Quem se apresenta ao que é eterno adquire o padrão que é eterno. Quem se apresenta ao que é de cima adquire o padrão do que é de cima. E eu vou lhe dizer uma coisa: sabe por que Paulo disse assim? Não vos conformeis, porque Paulo está dizendo: não muda a forma. Vocês já receberam uma forma, para que outra? Vou repetir: já receberam uma forma, vai mudar por quê? Pastor, mas qual foi a forma que eu recebi? A do céu. O que Paulo está dizendo aqui é: resista, porque o mundo está com as suas mãos espremendo a igreja para mudar a nossa forma. Do jeito que a Babilônia quis mudar a dieta de Daniel e quis mudar o nome dos jovens e dele, e ele disse assim: meu senhor, não me leve a mão não, deixe quem quiser comer do manjar, mas eu fico só com legumes, só com legumes, só com legumes, só com legumes. Assim você morre, vai ficar desnutrido e desidratado. Vou não, porque um legume sem sal está vindo mais para Jesus aí, ó. Abre aqui no meio, por favor. Dos que estão aqui, quem não é batizado com o Espírito Santo ainda, levante a mão aqui. Precisa pedir, não? Os líderes. Já desce. Eu só vou cantar um hino com eles. Eu não vou cantar porque eu não vou acabar minha reputação, né, irmão? Mas vocês cantam. Escute aqui, defensores, escute aqui. A recomendação era clara: vocês já têm uma forma. O mundo está querendo reformar. Há uma forma lá fora que não cabe você. Vou repetir: há uma forma lá fora que não cabe você, porque a tua numeração já foi dada por Deus. E Paulo termina dizendo: resista o padrão lá de fora, deixe o Espírito produzir o padrão de santidade aqui de dentro, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Segura. Assim, ó, vem cá. Vem cá, vem cá. Segura aqui assim, ó. Vai, vai. Pega no braço dele aí, pega no braço dela, irmão. Isso. Cadê o grande conjunto aí? Isso. Os que estão aqui para serem batizados do Espírito Santo, Jesus vai salvar mais gente aí. Jesus vai salvar mais gente aí. Jesus vai salvar mais gente aí. Traz mais alguém para Jesus aí, traz. Sai do teu lugar. Há uma unção para a geração de defensores. Abre a boca. Vai. Vai. Aumenta o nível de glória. Abre a boca. Até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Enche-me. Levante as duas mãos lá em cima, lá na galeria. Aqui atrás, levante. Receba o poder do Espírito. Enche-me, Deus. Abre a boca pra nós. Enche-me, Deus. Aonde está mais vida? Enche-me, Deus. Mais vida. Batizou primeiro. Jesus está batizando com o Espírito Santo, está salvando. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Segura aí. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu creio que a geração de jovens de 2020 não vai ter interesse em seguir Neymar nem Anitta no Instagram. Eu creio que a geração de 2020, a dos defensores do Evangelho, viverão um padrão contrário ao padrão que está lá fora. Você é salvo, está indo para cima. O que serve para lá não serve para nós. Pastor, mas é difícil ser crente. É por isso que Deus colocou dois meios para nos santificar. O primeiro está aqui, ó. É o Evangelho, é a Bíblia. E o segundo é o que te enche essa noite, o Espírito Santo de Deus. Feche os olhos, porque eu estou de olhos fechados essa noite. Levante as suas mãos junto com a minha esta noite. Se Cristo é o centro da sua adoração, se Cristo é o centro da sua vida e de seu ministério, se Cristo é o centro de sua história, eu lhe convido por um minuto a abrir a boca e a adorar, dando glória. Enquanto o instrumental canta, esta multidão de adoradores glorificam, e Deus está falando comigo. E chegou mais uma aqui. Um minuto de glória. Abre a boca. Vai. Derrama sua glória, derrama sua glória. Jesus está batizando. Até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Da transformação. Enche-me, Deus. Recebe, Bíblia. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Fecha os olhos.
sua glória. Enche-me Escuta aqui. até transbordar. Escute aqui. Só o teclado. Urabachore que me nagassuri alaba. Tô me sentindo um herói aqui. Consegui pregar esse tempo todo. Olha aqui para mim. A partir de hoje, gaste mais tempo apresentando-se a Deus do que aos homens. Eu vou repetir, se você achar que deve glorificar, faça. Gaste mais tempo diante do altar do que diante do púlpito. Porque quem gasta mais tempo diante do altar tem sucesso diante do púlpito. Quem não ora não tem crédito para pregar. Precisamos voltar às bases. Não tira a base do centro. Olha aqui. O Senhor ministra ao meu coração que ainda há pessoas que precisam aceitá-lo esta noite. Se lá atrás ainda tem alguém que não é crente, entrega ele aí, ó. Diz aqui, pastor. Aqui do meu lado tem, pastor. Na galeria tem alguém que ainda não é crente. Olha aí do teu lado, irmão. Aqui na nave tem ainda alguém. Levante a mão assim e diga aqui, pastor. Parece que todo mundo já veio. Lá no telão, aí fora, tem algum defensor do evangelho aí? Da glória a Deus aí fora. Traga alguém para Jesus. Traga alguém para Jesus. O Espírito de Deus está quebrantando jovens aqui. Tem jovens de joelhos chorando aqui. Eu ainda estou esperando mais alguém para Jesus. Enche-me, enche-me. Feche os olhos e cante com toda a força que você tiver. Cante com toda a força que você tiver. Aonde está? Até transbordar. Vem lá fora. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Eu estou aguardando você. Enche-me até transbordar. Derrama a sua glória. Levante, está vindo mais aí. Enche-me. Levante a voz e adore. Enche-me, Deus. Enche-me. Tá vindo ali. Tá vindo mais um. Tá vindo. Vai lá. Deus, Abre a boca e adora. enche-me, Deus, enche-me. Dá um abraço nele aí, ó. Dá um abraço nele aí. Urabacalabaxanarabacalabasúria. Calabacala socalabaiaçúria. Só quem é batizado com o Espírito Santo. Pastor, não fale língua estranha no púlpito não, que só edifica você. Graças a Deus por isso. Aonde está mais uma? Se o pastor presidente não me puxar aqui pelo lado, eu fico até meia-noite fazendo apelo aqui, irmão. Cadê você? Os que estão aqui de olhos fechados, não abre o olho, não abre, não abre. Vocês estão pedindo para Deus encher. Vocês vão sair daqui com esse nome na cabeça: Cristo, 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 Cristo.